Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e ilumine a nossa compreensão para o nosso estudo desta noite. E nós pedimos desculpa pelo atraso, porque, como todos sabemos, está havendo problema do abastecimento de gasolina e nós ficamos parados ali no Salvaterra. Não que nós iríamos abastecer, já havíamos abastecido ontem, mas aqui os carros eram tantos que fechavam a passagem. Vamos então refletir nesta noite sobre alguns versículos do Evangelho de Jesus. E essa reflexão ela é feita através de um estudo chamado EMEGE, que é Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus. A nossa casa, lá o Centro União, nós temos nas segundas-feiras, 15 horas, a reunião de estudo minucioso do Evangelho. Então fazemos o estudo lá e trazemos aqui para a nossa reflexão. E separamos alguns versículos para fazermos uma análise bem aprofundada de cada um deles. E o primeiro que nós vamos refletir hoje está em Lucas capítulo 9 e é o versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. São palavras de Jesus registradas pelo na época, apóstolo, Lucas, no capítulo 9, versículo 23. E aí nós vamos fazer uma interpretação sobre cada trecho desse versículo. Começando aí com esse trecho, e dizia a todos. Literalmente é isto mesmo. Ele falava para todas as pessoas que estivessem ali prontas para ouvi-lo. Mas interpretando com mais profundidade, nós vemos aí que o chamado de Jesus, a fala do Mestre, ela é dirigida a todas as criaturas. Ele não faz discriminação por nada. Social, econômica, racial, seja o que for, religiosa, Jesus não tinha esta separação de pessoas. Todas as palavras que ele disse se dirigiam a qualquer criatura daquele tempo, de hoje e também do futuro. Por serem palavras de vida eterna, os ensinamentos de Jesus são direcionados para toda a humanidade em qualquer tempo, em qualquer momento. Por que é para todo mundo, em qualquer tempo, em qualquer momento? Porque a essência do Evangelho de Jesus é o amor, não é? O maior dos mandamentos é este: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a essência do Evangelho do Cristo está no amor a Deus, a nós e ao próximo. E o amor é uma lei de Deus. E é uma lei que domina todo o universo. A lei de amor não se aplica somente à Terra. Ela se aplica a todos os planetas do universo inteiro. Os apóstolos chegaram a se referir a esta questão. Pedro disse que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. E o evangelista João falou também que Deus é amor. Então esta é a lei sublime e suprema do universo. Tudo gira em torno disso. Quando nós amarmos verdadeiramente, não vai haver necessidade de muitas coisas, de leis,
de decretos, nada. O ser humano agirá espontaneamente através do amor. Ele vai respeitar a todos, vai se situar no lugar que é próprio, vai amar todas as criaturas. Por isso que o Evangelho de Jesus podemos dizer que eles são todas palavras de vida eterna, palavras para todos sempre. Então Jesus não discriminava, ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim. Mais uma vez, essa frase nos demonstra uma condicional. Se alguém quer vir após mim. E essa condicional mostra claramente o respeito que a divindade, que os espíritos superiores têm ao nosso livre-arbítrio. A liberdade é um bem que a humanidade tem para si própria. Quando uma criatura quer inadvertidamente, ilegalmente, prender, segurar alguém junto dele, ao lado dele, ou para fazer o que ele quer, está infringindo a lei de liberdade. É uma lei superior. Os espíritos superiores a respeitam e aguardam que nós entendamos os ensinamentos deles para sermos verdadeiramente livres. Os espíritos inferiores, atrasados, eles não respeitam a nossa liberdade. O espírito considerado obsessor, aquele que quer coagir alguém a realizar determinado ato, ele não respeita o nosso limite, o nosso espaço de liberdade. Ele nos sugere a fazer aquilo que eles querem coercitivamente, quer dizer, na força. O espírito superior não, ele sempre nos respeita, ele nos inspira, ele nos sugere, mas eles aguardam que nós acatemos ou não as suas orientações. Eles contam com a eternidade, não é? Quando estamos errando muito, popularmente dizem que Jesus está chorando porque nós estamos caindo e errando. Ora, é uma reflexão infantil, porque como imaginar que um espírito iluminado como Jesus vai chorar pelos nossos desacertos? Ele sabe que um dia nós encontraremos o caminho certo e seremos felizes. E eles então aguardam a nossa felicidade futura, usufruindo a felicidade que eles já alcançaram pelos seus esforços. Então, Jesus está colocando ali essa condição. Se alguém quiser vir após mim, quer dizer, se alguém quiser passar pelos caminhos que eu passei, ele deixa livre, ele não obriga ninguém a fazer essa escolha. Negue-se a si mesmo, mas tem um dever para seguir o caminho de Jesus. Ele coloca esta condição, que nós devemos negar a nós mesmos. É condição por quê? Porque ele deixa ao nosso livre-arbítrio a escolha de segui-lo. Podemos segui-lo ou não. Mas quando optamos de livre e espontânea vontade por segui-lo, aí tem uma condicional,
que é imposta pela lei divina. Ele pede de nós renúncia. Renúncia no sentido de renunciarmos, no sentido de nos abstermos de situações que nos prendem à retaguarda da nossa evolução. Não nos situações que não nos impulsionam para a vanguarda da nossa libertação. Situações que nos prendem e nos fazem ficar estacionados à beira do caminho evolutivo. E quais são essas situações? Ele diz: negue-se a si mesmo. Essas situações estão dentro de nós, porque negue-se a si mesmo quer dizer que essas situações que retardam a nossa evolução estão intrínsecas em nós. De que forma? Existem ainda em nossas personalidades resquícios do nosso primitivismo, resquício do início da nossa corrente evolucionista, que muitas vezes são representados por instintos no nosso comportamento. E como grande resquício da do nosso atraso evolutivo, existe em nós, como uma chaga moral, o egoísmo. Então Jesus pede: querem me seguir? Então deixem de lado o egoísmo. Devemos passar a agir não apenas vislumbrando o nosso bem-estar, o nosso interesse, a nossa evolução. É preciso, para seguir Jesus, observar também ao redor, ao lado, quem está atrás. Porque neste momento em que estamos vendo o que cada um que está ao nosso redor faz, vamos descobrir neles algo que nós podemos fazer para ajudá-los a caminharmos juntos. Porque a nossa evolução nunca é individual, nunca é solitária. A nossa evolução é sempre em conjunto, é sempre acompanhados pelos nossos familiares mais íntimos, pelos nossos amigos mais próximos, por aquelas criaturas um pouco distantes, mas ao nosso alcance, e até mesmo por aqueles que não vemos e não conhecemos. Então, negar a si mesmo é nós acharmos um tempo para seguir com a nossa vida normal, ao mesmo tempo que estamos dando atenção a todos aqueles que passam pelo nosso caminho. Negar-se a si mesmo é abster-nos de um prazer, uma alegria ou uma felicidade temporária para sermos úteis a alguém. Então, negar-se a si mesmo é escolher viver em harmonia com o mundo ao nosso redor, em harmonia com as pessoas, com as coisas, com os animais, com a natureza. Então, muitas vezes, queremos usufruir de um prazer, mas este usufruto, que para nós será prazeroso, pode ser de sofrimento para alguém. Então, neste momento, se eu quero seguir a Jesus, eu vou negar este prazer para mim, para pelo menos não aumentar ou não prejudicar
e não trazer sofrimento a quem está do meu lado. E negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ao negar a nós mesmos, nós estaremos tomando a nossa cruz, segurando ela e carregando-a até o Gólgota, o Calvário, como fez Jesus. E que cruz é esta? Será que todos têm uma cruz ou alguns não têm? Será que as cruzes são sempre pesadas, como é a minha? Ou leves, como é a do meu companheiro? Porque normalmente esta é a nossa visão, não é? Nós enxergamos a nossa cruz imensa, tão grande que quase não suportamos carregá-la. E temos sempre uma tendência em constatar que a do nosso companheiro é menor, é mais leve, é de um material, não é? Menos denso, menos pesado. Mas isso é uma distorção da nossa realidade, da nossa visão. É uma visão distorcida que nós temos da vida. Porque o sofrimento, quando bate em nós, nos incomoda. E nós vislumbramos o nosso irmão sorrindo no momento em que nós estamos chorando. Mas naquele momento ele sorri. Mas ele também tem os instantes de dor, de sofrimento. Não há nenhum ser humano encarnado na Terra que esteja isento da dor, da prova, da sua cruz. Todos nós a temos. Uns podem até ser mais pesadas, mais difíceis de carregar. Por quê? Ou este irmão e irmã tem uma prova muito mais áspera, uma necessidade de provar ou de expiar situações dolorosas que se desencadearam em atos anteriores, ou nesta vida, ou em vidas pregressas. Então, o teste dele nessa encarnação pode ser mais difícil do que o meu. Pode ser também que eu não tenha a resistência física ou moral para suportar aquela cruz. Aí, como Deus é misericordioso, Ele adia ou parcela as nossas dívidas para mais encarnações. Mas todos nós temos a nossa cruz a levar a cada dia. Afinal de contas, estamos reencarnados em um planeta de expiações e de provas. É um planeta escola, onde nós somos testados a todo instante pela vida. E muitas vezes se transforma em um planeta hospital, quando temos que passar por expiações dolorosas e superá-las. Então, tomemos a nossa cruz sem revolta, numa resignação operosa. Porque a resignação, quando é estagnária, ela é parada. Eu aceito o sofrimento e não faço nada para modificá-lo. É uma resignação em forma de estagnação. Eu paro no tempo. Mas quando eu aceito a resignação de uma forma ativa, operosa, eu estarei neste momento agindo com todos os meios honestos, dignos, possíveis para me livrar do sofrimento. Eu tenho esse direito. Eu não estou fadado a sofrer, somente sofrer. Eu tenho o direito
de vencer a dor, vencer o sofrimento, me resignando a fatos impossíveis de serem mudados, mas ao mesmo tempo lutando para mudar situações que cabe a mim mudar. Então, eu tomo esta cruz todos os dias, com resignação, mas com coragem para tentar suavizá-la. E com ela, eu sigo o que Jesus me disse, né? Então, nós fechamos este versículo e já podemos passar para o outro. Por quê? Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que, por amor de mim, de Jesus, perder a sua vida, a salvará. O evangelista Lucas registrou no capítulo 9 do seu evangelho este versículo 24. E nós vamos refletir sobre ele. Parece uma incongruência, né? Para ganhar a vida é preciso perdê-la. Um antagonismo, né, entre ganhar e perder. Vamos entender o que Jesus quis dizer nessas palavras. Porque qualquer que quiser, mais uma vez, Jesus já começa deixando claro: olha, meus irmãos, eu estou deixando para vocês decidirem. Eu não estou obrigando. Qualquer que quiser. Então, ele lança mais uma vez esta ideia, este respeito, né, ao nosso livre-arbítrio. Qualquer que quiser salvar a sua vida, nós precisamos entender este contexto de vida que Jesus nos propõe. Ele nos faz refletir que a vida é uma situação perene, sempre. Ela nunca se extingue. A vida nunca se extingue. Desde o momento em que saímos do Criador, como uma sementinha, um princípio inteligente, que foi colocada na corrente de evolução da vida, saindo de Deus, adquirimos o direito à vida, que não se extingue jamais, que perdurará por toda a eternidade, já que tivemos um princípio e não teremos um fim. Então, Jesus nos propõe salvar a vida. E que vida é esta? Ele diz o quê? Se eu quero salvar a minha vida, eu posso perdê-la. Mas vamos entender, a vida no sentido crístico, ela teve início com a criação e não terá fim. Então, se trouxermos para nós hoje, a vida em que nós vivemos agora, neste momento, né? Vamos colocar essas palavras de Jesus como se ele estivesse falando agora para nós. Se você quer salvar a sua vida, deve perdê-la. Esta vida que eu tenho e que eu posso perder neste momento é a vida física, não é? Pois agora eu estou encarnado em um corpo físico aqui na Terra. Eu, espírito, possuo este corpo que me serve de instrumento para que eu me expresse, eu, espírito, possa me expressar no mundo da matéria. Então agora esta vida
que importa agora é a vida material. Então, se eu quero ganhar a vida, eu tenho que perder esta vida material. E perder em que sentido? Eu não posso dar cabo da minha vida física, porque senão eu estarei infringindo o primeiro dos mandamentos, que é não matarás. Quando esta lei veio à tona através de Moisés, ela já definia uma situação absoluta: não matar. Não matar aos outros e nem mesmo a si mesmo, a si próprio. Quer dizer, não matar de forma alguma. Então eu não posso, para salvar a minha vida, matar o meu corpo, definitivamente. Mas eu também não posso manter este meu corpo como se ele fosse a vida verdadeira, porque não é. É uma vida transitória. A vida da matéria é uma vida que tem um início e tem um final. A vida do espírito não. A vida do espírito teve início e não terá fim. A vida da matéria, ela tem fim. Tudo se transforma, não é? Tudo se destrói. A própria destruição é uma lei da natureza. Quantos impérios, quantas cidades na história da civilização já existiram e já se destruíram pela força do tempo, pelas guerras e por tudo. Mas qualquer que, por amor de mim, quer dizer, qualquer pessoa que, por amor a Jesus, porque por amor a Ele, porque Jesus representa o amor. Ele trouxe à terra esta noção de amor. Antes de Jesus surgir aqui na terra, prevalecia a lei de Talião: olho por olho, dente por dente. Todo mal que alguém me faz, eu revido com outro mal igual, destruidor. Jesus veio trazer o perdão, o amor, mudando toda a estrutura de vida da terra. Então ele representa o amor. Então quando eu, seguindo os ensinamentos dele, que os ensinamentos de Jesus são a expressão do amor dele para nós. Então, quando eu sigo o que ele ensinou, eu posso perder a minha vida na matéria, aqui na terra. Mas eu posso perder como? Extinguindo-a fisicamente? Não. Eu posso perder o interesse exagerado que eu tenho por ela. Porque quando eu perco esse interesse, essa prioridade absoluta que eu dou à vida material, aí sim eu estarei ganhando a vida espiritual. Jesus não quer que a gente perca a vida material. Tanto é que ele veio à Terra uma única vez, encarnou em um corpo físico e vivenciou as experiências da vida física, mas sem nunca infringir a lei de Deus, a lei de amor. Então nós devemos passar pelo nosso estágio de vida física com alegria, mas sem o apego excessivo às coisas do mundo. Viver no mundo sem ser do mundo. Fazendo assim, a gente muitas vezes vai perder a vida material, não é? Olha só,
quando eu tenho oportunidade de conquistar um posto, um cargo melhor para receber, para ter mais destaque social ou receber mais dinheiro. Mas conquistando isto, pisando sobre alguém, prejudicando alguém, eu vou perder a vida, eu vou perder as benesses que aquele posto, aquele cargo iria me dar. Mas eu ganharei a vida eterna, porque eu soube respeitar o direito do outro. Ele tinha mais direitos do que eu. Então, perder a vida material é isto, é eu perder as oportunidades que vão fazer com que eu me torne cada vez mais materialista. Então, quando eu opto, quando eu escolho renunciar a um prazer ou a um direito para que eu possa alcançar uma vida espiritual melhor, eu estou ganhando e salvando a minha vida eterna. Então Jesus deixa claro que a nossa passagem pela terra é uma passagem de curto tempo, berço, túmulo, mas que deve ser vivida na matéria, mas com o pensamento voltado para o espírito, atendendo às necessidades que a matéria me impõe, de me alimentar, de trabalhar, de constituir família, mas ao mesmo tempo fazendo tudo isto de forma a não prejudicar o espírito eterno que sou eu, deixando não perdendo a oportunidade da encarnação através de vícios, de transtornos à lei e situações que atrasam a minha evolução. E aí então eu estarei com a vida salva. E mais adiante nós vamos ver o aproveitamento desta vida. Por quê? Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Lucas capítulo 9, versículo 25. Por que aproveita o homem? Não é? Realmente a vida se constitui de buscas em que cada qual espera alcançar metas capazes de lhe proporcionar euforia e serenidade pessoais. Nós estamos aqui na Terra vivendo em busca de paz íntima e de euforia, de alegria de viver. São situações naturais que nós vivenciamos. Todos nós queremos estar felizes, estar alegres e estar em paz conosco e com a vida. E de que adianta granjear o mundo todo? Granjear quer dizer conquistar, obter, adquirir. Então, por que eu quero ter tudo de prazer, de oportunidades que a vida me proporciona? Eu tenho o direito de granjear bens, de viver a vida, as possibilidades que a matéria me oferece. Mas se eu estou nessa busca me perdendo, eu estou perdendo o quê? O que é essa minha perda quando eu me dedico a, de qualquer forma, ter, obter e conquistar tudo que a vida material me proporciona?
eu estarei perdendo a minha rota, o meu caminho, o caminho que eu tenho que percorrer para um dia ser plenamente feliz. Não é essa felicidade de alguns dias que a terra me oferece. Eu estou perdendo o caminho. E eu estou perdendo quem? João registrou lá no capítulo 14, versículo 6 do seu Evangelho. E que caminho é este? Eu sou o caminho da verdade e da vida. Então, quando eu faço escolhas para a vida material, simplesmente só vivê-la, só vou cuidar de trabalhar, ganhar dinheiro, viver minha vida material, pronto, não faço mais nada. Eu estou saindo deste caminho que é Jesus, porque ele disse que ele é o caminho da verdade e da vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Não há como atingir essa felicidade plena, sem jaça, que os espíritos superiores vivem, se não trilhar o caminho do amor que Jesus nos ensinou. Ou prejudicando-se a si mesmo, nos prejuízos materiais e espirituais. E o que a gente verifica é que frequentemente os desajustes de alguém se refletem prejudicando terceiros. São estes pessoas que se envolveram igualmente nos processos de sua queda ou se dispuseram, em nome do amor, a auxiliá-lo a reerguer-se do plano infeliz a que se jungiu em face da lei de causa e efeito. Porque todas as vezes que nós cometemos uma infração à lei divina, nós estamos prejudicando a terceiros. Nós não erramos sozinhos. Nós podemos até praticar o erro só, mas o nosso erro vai alcançar alguém. Alguém que esteja na nossa, no nosso espaço de vivência. Porque cada um de nós tem a capacidade de influenciar os outros. O que acontece na nossa vida? Nós influenciamos pessoas em torno de nós e também somos influenciados por essas pessoas que gravitam em torno de nós. Nenhuma criatura vive sozinha. Mesmo a que não tenha amigos, consorte, ele está, de uma forma ou de outra, influenciando alguém. Quer pelas atitudes, quer pelo pensamento, pelas suas ideias. Todos nós influenciamos alguém e somos influenciados por alguém. Em algum momento da nossa vida. Nós vivemos num mundo de intercâmbio de conversas, intercâmbio de pensamentos, intercâmbio de vibrações. Então, onde estamos influenciando e sendo influenciados. E aí, Marcos, no capítulo 8, do versículo 37, ele nos faz essa pergunta: que daria o homem pelo resgate de sua alma? Então, olha só, o que nós seríamos capazes de oferecer? E aí nós nos lembramos de uma pequena história do poeta indiano Rabindranath Tagore. Você já deve ter ouvido, o Divaldo Franco costuma falar sobre este conto nas suas palestras. E o conto é da seguinte forma: um cidadão
um lavrador. Logo que o dia despontou, ele saiu da sua casa, lá no meio rural, e foi para o seu campo de trabalho, a sua lavoura. E ele vai todo tranquilo, todo feliz pela estrada, um belo dia de sol, ele radiante, pela oportunidade de mais um dia de vida, ele vai caminhando pela estrada. E quando ele olha lá na sua frente, no firmamento, ele percebe que uma estrela se movimentou no céu. E essa estrela começou na forma de uma estrela cadente, ela desce do firmamento e no final da estrada se dirige a ele. E ele vai vendo que a estrela, à medida que vai se aproximando, ela vai aumentando, e quando chega bem mais perto dele naquela estrada, ele vê que a estrela se transformou numa belíssima carruagem, toda de ouro. A carruagem, então, aterrissa na estrada e vem em sua direção. Ele então para estarrecido diante daquela beleza, daquela visão fulgurante. E logo a carruagem para na sua frente. Abre-se a portinhola e desce dali o Senhor da vida, em todo o seu esplendor. O Senhor da vida se dirige a ele, humilde lavrador, estende as mãos brilhantes e pede a ele uma ajuda. Ele fica desconcertado diante daquela situação inusitada. Procura no seu alforje para ver o que ele possuía ali para oferecer ao Senhor da vida. Ele então, tímido, retira de dentro do seu alforje uma semente e entrega para o Senhor da vida. Senhor, só isso que eu tenho. O Senhor da vida não diz nada, agradece, volta-se para a carruagem e ela novamente desaparece no horizonte em forma de estrela. O lavrador continuou o seu caminho até o seu lugar de trabalho, muito animado, ainda espantado, mas muito animado, e trabalhou aquele dia com toda a alegria, com todo o entusiasmo possível. Retorna então o lavrador à sua casa à noite, para o repouso noturno, e ele então coloca o alforje sobre a mesa e vai fazer as suas atividades domésticas. Já escurecendo, a casa na penumbra de uma casa de interior, ele começa a perceber que uma grande luz sobre a mesa. Ele olha o seu alforje e de dentro dele havia uma faísca, um brilho incomparável. Ele então corre ali, abre o seu alforje e quando ele vai olhar, ele vê que ali havia uma pepita de ouro enorme, de ouro puro e faiscante. Ele então, estarrecido, diz para si mesmo: louco que fui, porque não dei tudo o que tinha ao Senhor da vida. E aí, diante dessa pergunta, o que daria o Espírito, se a gente soubesse as alegrias e as belezas do infinito, o que nós não faríamos para resgatar a nossa alma? Responderíamos: tudo.
E é por isso que encontramos nos caminhos do mundo analfabetos, cegos, surdos, estropiados, cancerosos, rancenianos. Eles estão dando tudo que representava muito para a sua visão deturpada das pessoas, das coisas e das paisagens do mundo para a libertação de suas almas. Então, muitos estão aí oferecendo, não é, toda a sua ilusão através de sacrifícios, de sofrimentos, de renúncias, para que essas ilusões que a vida material lhes trouxe sejam extintas e eles possam resgatar a sua alma e viverem depois a vida do infinito, a vida da felicidade plena. Então, que Jesus nos ampare sempre e nos dê muita força para que a gente aprenda a ir renunciando daquelas coisas que não levaremos para o mundo espiritual e que possamos atender o que Jesus nos ensinou. Não acumuleis os tesouros da terra. As traças roem, os ladrões roubam. Acumuleis os tesouros do céu, que nem as traças roem e que ninguém tirará de nós. Obrigado pela atenção de vocês.